Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui neste ambiente virtual, louvando ao Senhor, e devemos louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós da Igreja Presbiteriana de Valinhos o convidamos, aonde quer que você esteja, a louvarmos ao Senhor com a leitura da sua palavra, com hinos e cânticos espirituais e ouvindo a palavra do Senhor, o qual o nosso pastor irá nos trazer. Também oraremos ao Senhor com a participação de irmãos que estão longe de nós fisicamente, mas estamos todos juntos, unidos pela palavra do Senhor. Estamos todos juntos unidos porque a igreja não é somente templos e paredes. A igreja, na verdade, a igreja de Cristo é a união dos seus servos, das criaturas que ele mesmo escolheu para que o louvasse. Vamos louvar ao Senhor neste momento com a leitura de Deuteronômio 3, de 18 a 22. Ligados ao tema da pregação de toda a liturgia desta noite, quando o medo nos domina, é porque dependemos de homens. E nós não devemos fazer isto. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Deuteronômio 3, de 18 a 22, que fala assim: Neste mesmo momento vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu essa terra para a possuirdes. Passai, pois, armados todos os homens valentes adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: Os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Vamos orar ao Senhor uma oração de arrependimento, pedindo ao Senhor que nos perdoe por esquecermos que é o Senhor quem peleja por nós. Oremos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, pelos séculos dos séculos. O Senhor é merecedor de toda a honra, o Senhor é merecedor de toda a glória, porque é o Senhor, meu Pai, que está acima de todos, acima de tudo. Ainda, meu Senhor, que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que todas as circunstâncias ao nosso redor parecem estar sem nenhum controle, nós sabemos, meu Senhor, que a terra pertence a Ti. Nós sabemos que todos os homens pertencem a Ti, que o fôlego da existência pertence a Ti, e toda a terra e todos os homens são Teus. Sabemos, ó Senhor, que em Ti está o perdão, e por isso precisamos, meu Senhor, do Seu perdão sobre os nossos pecados. Nós precisamos, meu Senhor, ser revigorados pelo Teu perdão. Precisamos ser revigorados, meu Senhor, pela Tua graça diariamente, porque não existe outro além de Ti. Não existe a quem podemos nos prostrar e adorar senão a Ti. Não existe outro tão glorioso como Tu. E muitas vezes, diante da Sua glória, diante do Seu reino, temos falhados em contemplar, meu Senhor, a Tua glória e o Teu poder. Nos perdoa, meu Senhor, por semear dia após dia mais o mal do que o bem. Perdoa-nos, ó Senhor, por chamar aquilo que o Senhor chama de mal, nós temos chamado de bem. Perdoa-nos, ó Deus, por estar chamando aquilo que é luz de trevas e aquilo que é trevas de luz. Perdoe pelas nossas oposições contra a Tua palavra, contra a Sua santidade. Perdoa a nossa nação, meu Senhor, pela corrupção, pelos pecados. Perdoe a nossa nação que tem chamado, meu Senhor, o homossexualismo, o adultério, o roubo, o assassinato e tantos outros tipos de pecado.
como comum, como algo, meu Senhor, que não tem nenhum problema. Nós sabemos, meu Senhor, que em Ti está a santidade, que o Senhor é santo, que em Ti está todo o poder e toda a glória. O Senhor é a glória, o Senhor é o poder, o Senhor é santo e o Senhor abomina todo tipo de mal, inclusive aqueles que ainda estão em nossos corações. Perdoe os nossos pecados, meu Senhor. Confessamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, perante a Sua glória, perante os Seus anjos, que temos pecado excessivamente contra Ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos, por nossas ações, por nossa omissão, em nossas palavras, em nossos pensamentos, por nossa culpa, por nossa própria culpa, por nossa tão grande culpa, meu Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que nos conceda um verdadeiro arrependimento e por amor do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos os pecados e dá-nos a graça de Te servirmos com alegria, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Quando o medo nos domina, é porque nós tememos a homens. Nós não devemos temer aos homens, nós devemos temer ao Senhor dos Exércitos. E a palavra do Senhor nos ensina e nos instrui, lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, dizendo: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino 177. Louvemos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme
agora vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos e vamos orar, intercedendo por tudo aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. Oremos mais. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, porque necessitamos de Ti. Precisamos da Tua boa mão, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor. Toma essa nação, seus governantes, toma esse povo em Tuas mãos e ajuda-nos, ó Deus, a transpormos essa luta. Irmos adiante, ó Deus, no caminho que temos seguido, aprendermos as lições, nos arrependermos diante de Ti. E ajuda-nos, ó Deus, a retornarmos às nossas atividades, a fazermos, ó Deus, aquilo que temos de fazer, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos a buscar a Tua presença, a buscar os Teus caminhos, a Tua palavra, e a andarmos em conformidade à Tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia desse povo, Senhor, para que seja um povo que reflita a Tua graça e a Tua misericórdia nesse tempo difícil. Um povo que age, Senhor, e busca, ó Deus, agir, para que o próximo também seja abençoado com as bênçãos com as quais tem nos abençoado. Aos acamados, ó Deus, nossos parentes, pessoas próximas e tantos que têm sido afetados por essa doença, ó Deus. Que Tu leves a eles conforto, afófa-lhes as camas e os ajudes, ó Deus, a verem a Tua presença. Que aqueles que cuidam, ó Pai, estejam sendo cuidados por Ti, protegidos por Ti. Abençoe médicos, enfermeiros, auxiliares, todos aqueles que estão envolvidos nesse tempo tão complicado. Também, ó Deus, aqueles que têm trabalhado, ó Deus, para que a população esteja suprida. Que Tu derrames as Tuas graças, ó Deus, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre essas vidas. E sobre a Tua igreja, ó Deus, para que seja baluarte da verdade, apregoando o Teu amor em atitudes verdadeiras. Faz isso, ó Deus, derrama Teu amor, derrama a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento nós lembramos que quando o medo nos domina, é porque muitas vezes nós agimos segundo as circunstâncias. Jesus não olhou as circunstâncias, Ele cumpriu o objetivo dele, Ele cumpriu a missão dele, que era glorificar ao Pai, dando a sua própria vida. E Ele deu a sua própria vida em favor de nós, pecadores. Nós devemos realmente ouvir estas palavras que o Senhor fala na cruz, neste momento que eu farei a leitura. Nós devemos realmente não olhar as circunstâncias, mas nós devemos sempre nos ligar ao Pai e à missão que nós temos neste mundo. Palavras maravilhosas de Cristo quando estava na cruz. Acompanhe essa leitura comigo lá em Lucas, no capítulo 23. Leremos os 2 versículos 33 e 34 no momento da crucificação. E diz assim a palavra: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim, para que nós não olhemos as circunstâncias, mas que nós estejamos ligados a Ele nesta missão de glorificar ao Pai e de vivermos a eternidade glorificando o nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Não Olhe as Circunstâncias? Louve comigo desta forma. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma
é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça mais e a vide não der o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra treme eu de confiar, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Alegres sim, alegres na esperança e alegres porque nós somos atingidos por um amor que é difícil de explicar, um amor que nessa música coloca uma característica, ousado, um amor que nós não podemos entender, mas na verdade é um amor que nos atinge, e quando esse amor atinge, nós nos transformamos. Vamos louvar com este cântico ousado amor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido
mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos tire o medo que nos domina e com o amor dEle, ousado amor, que nós realmente nos atentemos à palavra do Senhor, porque muitas vezes nós não nos atentamos à palavra do Senhor. Oremos nesse momento e recebamos a palavra, a mensagem vinda do reverendo Ricardo Moura. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus soberano. Graças te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem sustentado a cada um de nós, ó Pai. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que cuida dos seus a cada instante. Podemos ver a mão do Senhor nas nossas vidas. E nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer de todo o nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas, ó Pai. Muito obrigada mesmo pelo cuidado, pelo amor, pela misericórdia. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor para todo sempre, engrandecido em todo o tempo, ó Pai. Que a cada instante nas nossas vidas possamos continuar louvando e exaltando o teu santo e poderoso nome. Mesmo nesse momento, Deus, que estamos passando por lutas, por aprendizados, onde podemos nos achegar mais a Ti, confiar mais no Senhor. Sabemos que Tu és um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. E nós te louvamos, ó Pai, nós te glorificamos mesmo por tudo, Senhor. Exaltado seja o Senhor para todos sempre. E pedimos também, Senhor, que o Senhor continue a nos guiar,
a nos orientar, a trazer a paz que só vem do Senhor nesse momento, ó Deus. Que a gente possa confiar plenamente no Senhor, que a gente possa nos deleitar, ó Deus, nos confortos da Tua Palavra, que o Senhor nos promete estar conosco, ó Deus, em todos os tempos das nossas vidas, em todos os dias, ó Pai. Nos ajude a caminhar na luz, a luz nossa que é o Senhor, a Tua Palavra é a nossa luz, ó Pai. Nos ajude a direcionar a cada instante, a cada dia, a cada momento. Nos conduza, Senhor, em todo o tempo, que possamos mesmo buscar a cada dia a Tua presença santa, em todo o tempo nas nossas vidas, mesmo nas nossas casas. Ó Pai, que nós possamos estar contigo, ó Deus querido, em todo o tempo, Senhor, e o Senhor conosco também. Senhor, esteja nos orientando, nos acalmando, nos dando sabedoria a cada instante para passarmos por tudo aquilo que for necessário passarmos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e essa é a maior certeza que nós temos. E agradecemos mais uma vez por tudo e que o Senhor continue a nos direcionar, Pai, que tudo o que fizermos seja para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é um Deus trino, Tu és um Deus que é santo, santo, santo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e desde já nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor continue a nos conduzir, Senhor, a cada um de nós. Alcança-nos, ó Deus, onde estivermos, porque o Senhor é um Deus presente. Louvado e exaltado seja o Teu santo e poderoso nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom esse momento com o nosso irmão Eduardo, louvando, adorando a Deus, lendo, orando e cantando diante do Senhor. E nesse momento, meus irmãos, para ouvirmos a palavra do Senhor, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Irmãos, medo faz parte da nossa vida e ele tem um papel importante na nossa sobrevivência. Quando temos medo, tomamos cuidados. Se somos um motorista muito atirado, muito corajoso, a tendência é que logo um acidente se faça presente no nosso caminho. Se atravessamos a rua sem medo, perdemos o bom costume de olhar para os dois lados. Quando não temos medo, não nos protegemos, não tomamos precauções, não nos tornamos pessoas prevenidas. Então o medo ele tem um papel importante, ele tem um lugar no nosso dia a dia e ele nos ajuda a preservar nossa vida. No entanto, existe uma medida em que o medo, e até nas ciências
humanas reconhecem isso, em que o medo ele passa de um determinado limite e ele se torna prejudicial. Ele não só evita os males, mas ele também evita os bens. Quando o medo nos domina, quando o medo se torna a nossa via de ação, ele, em regra, traz malefícios e não benefícios. Quando o medo se torna maior do que o restante dos nossos afetos, ele nos impede de enxergar uma série de coisas e faz com que as nossas ações sejam não apenas irracionais, mas, em regra, pecaminosas também. Quando nós olhamos essa história, quando nós vemos esse momento na vida de Saul, estamos justamente contemplando alguém que se deixou dominar pelo medo. Alguém que, mesmo sendo herdeiro de uma história em que o Senhor foi com poder e força contra os inimigos de Israel, um Senhor que havia libertado Israel da mão da nação mais poderosa, o Egito, nos tempos de Moisés, um Deus que os levou pelo deserto e os sustentou, os fez conquistar aquela terra em que eles habitavam. Mesmo sendo herdeiro dessa história, Saul não reage às circunstâncias, movido pelo que a palavra de Deus lhe ensinava, movido pelo que o Senhor havia feito no seio do seu povo, e sim movido por medo. Mas quais seriam as características, como nós percebemos que ele estava dominado pelo medo, que ele estava, de fato, agindo conforme o medo lhe indicava, e não com uma atitude racional ou ainda uma atitude fruto da fé? Nós vemos algumas características aqui interessantes de quando o medo nos domina. Primeira característica que nós podemos ver é que o medo nos domina quando nós pensamos depender dos homens. Disse o texto bíblico que, à medida que o povo ia se espalhando, porque Samuel havia dado uma palavra a Saul que em 7 dias os encontraria em Gilgal, e chegou o 7º dia e o povo não via Samuel chegando, então eles foram desanimando e se espalhando. E aí Saul ficou com medo, porque ele viu que os seus homens iam embora. Ele viu que o seu exército estava indo embora. E ele pensava que dependia do seu exército. A questão de Deus para com Saul aqui, de fazê-lo esperar 7 dias, para que Samuel então fosse ter com ele, cumprir o seu papel sacerdotal, de oferecer um sacrifício, oferecer o holocausto diante do Senhor, era de que Saul deveria entender justamente isso, que Deus era com ele, que Deus é aquele que o faria vitorioso, que ele dependia das mãos do Senhor e não de seu exército. Que, na verdade, tanto ele, o rei, quanto todos os seus súditos, todos os seus exércitos, todos aqueles seus soldados, dependiam da mão do Senhor. No entanto, Saul entendeu que ele dependia de seus homens, de seus soldados. E é incoerente, porque ele passa todo esse tempo esperando por Samuel. Ele alega mais para frente que estava com medo de ir para a batalha sem receber a benevolência do Senhor. E essa é uma característica do medo. Ele é irracional. Ao mesmo tempo em que ele argumenta que ele desejava a benevolência de Deus, por outro lado também, ele pensava depender de seus soldados. Quando pensamos depender de homens, quando pensamos que estamos nas mãos dos homens, é porque o medo está dominando o nosso coração. Está nos fazendo perder o olhar da fé e compreender que dependemos de Deus. Nós lemos nos evangelhos, nós lemos aqui na palavra de Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, que nós estamos nas mãos de Deus. Que não importa o que façamos, não importa onde nós vamos, nós estamos nas mãos do Senhor. O povo de Israel teve de entender que eles dependiam de Deus.
que sua entrada na terra prometida dependia de Deus. Quando Deus insta com Josué para que ele seja forte e corajoso, interessantemente, não era para enfrentar os inimigos, não era para conquistar a terra, mas tão somente ser forte e corajoso para fazer tudo quanto te ordeno. Porque quando o medo nos domina, pensamos depender de homens, pensamos depender das coisas, pensamos depender das circunstâncias e deixamos de lado a palavra de Deus, deixamos de lado as ordens do Senhor. E o pecado toma conta de nosso coração. Porque no fundo, o medo é idolatria, dependência de homens, ao invés de depender de Deus. Idolatria é toda vez que você deposita sobre um outro alvo aquilo que você deveria depositar no Senhor. Segurança, confiança, dependência. Dependemos de Deus. Dependemos do Senhor. A própria vinda de Cristo para resolver a nossa situação diante de Deus, para pagar os nossos pecados, é a demonstração clara da nossa dependência de Deus. O próprio Deus teve de se encarnar, o Filho de Deus, um com o Pai, parte da Trindade, teve de se encarnar para resolver um problema que nós não conseguiríamos resolver. Essa é a história do Evangelho. De um ser humano pobre de espírito, que não tem nada de si mesmo, dependente de seu Deus, vê esse Deus estendendo o seu braço de misericórdia e entregando o seu próprio Filho. Porque se não fosse Cristo, não seria ninguém mais. Não haveria como resolver qualquer problema. E Saul precisava entender essa realidade. Não importa quantos holocaustos eles ofereciam, não era o holocausto que iria garantir a sua vitória. Não era o seu exército que iria garantir a sua vitória. Era o Senhor que garantiria a sua vitória. E essa dependência que muitas vezes colocamos nos homens, colocamos em objetos, colocamos numa conta bancária, colocamos num lugar, colocamos em relacionamentos. E às vezes transformamos até atividades espirituais, até disciplinas espirituais, como oração, leitura da palavra, os sacramentos, o culto ao Senhor. Transformamos essas coisas em ídolos, achando que são elas em si, os ritos em si, que vão nos salvar. Como Saul aqui. Pensando que o que Deus queria da parte dele era o holocausto, enquanto na verdade o que Deus queria dele era obediência. Perceba que ele foi depositando sua confiança, depositando sua dependência em homens, em soldados, no exército, no holocausto. E enfim, em suas próprias mãos, achando que ele poderia resolver um problema que ele achava que tinha. E eu fico imaginando a cena. Saul não deve ter esperado muito dia transcorrer, no 7º dia, não deve ter sido muito paciente, mal nasceu o sol, ele já deve, olha, Samuel não chegou. O povo também já foi desanimando, se espalhando, não tendo paciência, e ele mal termina de oferecer o holocausto, chega Samuel, com a mão na massa, Saul, E assim constantemente o medo nos faz agir. Somos pegos com a mão na massa, muitas vezes pela graça de Deus, que até mesmo nos livra de circunstâncias que a nossa pecaminosidade, que a nossa idolatria nos enfia, porque Deus é misericordioso. Mas o que Deus estava fazendo ali com Saul era mostrando o seu caráter de um homem medroso, dominado pelo seu medo, dominado pelos seus ídolos, que não só pensou depender de homens, mas temeu mais a homens do que a Deus. Nosso Senhor Jesus nos ensinou a quem deveríamos temer.
Temer aquele que tem toda a nossa vida em suas mãos. Temer aquele que pode matar o nosso corpo e lançar nossa alma no inferno. Temer aquele que criou os céus e terra. Temer aquele que é capaz de matar o seu próprio filho para trazer justiça. Temer aquele que não faz o culpado se passar por inocente. Temer esse, que é Senhor dos céus e terra, que tem todas as coisas em suas mãos. Esse é quem nós devemos temer. Esse é aquele que nós devemos baixar nossa cabeça e esperar com as mãos vazias da fé receber algo. Mas Saul temeu os filisteus, porque eles iam se ajuntando em Micmas, se aprontando para a batalha. E isso vai mexendo com o seu coração. E ele se esquece que o Senhor que livrara Israel poderosamente do Egito, o Senhor que havia os feito entrar e conquistar aquela terra, era Ele quem o garantiria. Foi Ele quem dara a ordem por meio de Samuel para que ele esperasse. Mas ele teme os filisteus. Cuidado com quem você tem medo. Cuidado para você não deixar de lado a realidade espiritual da vida, que é uma realidade mais ampla, é a realidade que sustenta a realidade física, e pensar você numa mente fechada, numa mente míope, que não consegue enxergar longe, não consegue não consegue perceber a realidade espiritual que nos envolve, a realidade espiritual que sustenta todas as ações, todos os fatos da vida. E nesse olhar materialista, nesse olhar que só consegue entender a vida através das suas percepções, através dos seus sentidos, você olhar para um grande exército e começar a pensar que aquele exército é um grande problema. Um grande problema é ser inimigo de Deus. E quando desobedecemos, estamos nos tornando seus inimigos. Estamos agindo como seus inimigos. Não podemos temer homens. Não podemos temer circunstâncias. A tal ponto de que isso nos conduza à desobediência. Então veja. Quando eu sei que o medo está me dominando, é quando o meu medo de seres humanos, o meu medo de circunstâncias se torna maior do que o meu medo de Deus. Aí o medo está nos dominando. O medo está dirigindo nossas ações. Nosso Senhor Jesus não temeu as autoridades de seu tempo. Nosso Senhor Jesus não temeu o Império Romano. Nosso Senhor Jesus, ele não temeu a cruz, porque mesmo sabendo de todo o sofrimento que lhe aguardava, ele se coloca nas mãos de Deus e diga: Senhor, que seja conforme a tua vontade. E a nossa coragem tem de ser como a de Cristo. Nós temos de refletir essa confiança, essa submissão a Deus como Cristo, que mesmo sabendo que o mal se aproxima sobre nós, se necessário for para sermos fiéis a Deus, soframos. É o que os missionários fizeram durante toda a história da igreja, o que os apóstolos fizeram na fundação da igreja, o que profetas no Antigo Testamento fizeram. Foram fiéis à palavra do Senhor. E mesmo sabendo que os reis não gostariam, profetizaram mal contra eles, porque era essa a palavra de Deus. E vários foram mortos. O próprio Saul matou profetas. Quando o medo nos domina, muitas vezes nós estamos temendo mais a homens. E nos tornamos inimigos de Deus e nos levantamos contra o Senhor. O desobedecendo, deixando de dar o devido testemunho. Meu irmão, não deixe que o medo lhe domine. Devemos ir diante de Deus, que é amor, e cujo amor
envia o seu filho e resolve de fato o nosso problema. Nós tínhamos uma inimizade. O inimigo mais formidável que nós já tivemos foi o Senhor, enquanto nós estávamos lançados em nossos pecados, estávamos em inimizade. A palavra de Deus diz que justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Isso significa que antes da fé tínhamos guerra com Deus. Paulo fala que o ministério da igreja é o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Isso significa que havia uma rixa, havia um problema. Deus estava de um lado e nós do outro, e você não pode imaginar um inimigo maior do que Deus. Mas Deus demonstra a sua misericórdia quando nós ainda nos éramos seus inimigos, e leva Cristo a morrer na cruz para nos tornar seus amigos. E assim, por meio do amor de Deus, nós vemos o medo ser lançado fora. Mas quando ele está nos dominando, quando o medo nos domina, ele nos faz perder a visão dessa realidade. E agimos novamente como inimigos de Deus, desobedecendo a palavra do Senhor, deixando de lado aquilo que Deus fará, prometeu, garantiu, ensinou. Deixamos tudo isso de lado, deixamos de viver por fé. Porque achamos que dependemos de homens. E por isso também muitas vezes os homens parecem ser muito maiores do que de fato eles são. Israel teve momentos interessantíssimos em sua história. Depois de Saul, Josias experimentou o livramento de Deus. Nós vemos Israel sendo atacada por 4 exércitos e Deus não nos deixou nem guerrear. Lançou um exército contra o outro e todos morreram. Israel simplesmente recolheu seus despojos. Deus constantemente ensinava Israel: não são vocês que lutam. Como não fomos nós que fomos à cruz resolver o nosso problema com Deus, não fomos nós que fomos receber o sacrifício em nosso corpo, ter o nosso sangue derramado para acabar com a inimizade que havia entre nós e Deus. Não fomos nós. Irmãos, não temam homens. Não temam homens. Temam o Senhor. Temam um Senhor que é extremamente poderoso, mas é amoroso. E Ele nos ensina que o amor lança fora todo medo. Então perceba que é uma luta pelo seu amor dentro do seu coração. A idolatria é uma luta de amor. A quem você ama mais? A sua própria vida? Aos seus companheiros de caminhada? A sua própria segurança? Porque essas coisas farão com que o medo vá tomando conta do seu coração. Você ama mais a sua própria vida do que o Senhor. Irmãos, quem ama mais a sua família do que a Cristo não é digno dele. Quem ama mais a vida do que a Cristo não é digno dele. De forma alguma, meu irmão. Deixe que o medo domine a sua vida, a ponto em que você tema mais aos homens do que a Deus. E o que fica claro no que nós estamos expondo aqui, que é o último ponto para entendermos que se o medo está dominando os nossos corações, é que quando isso ocorre, agimos conforme as circunstâncias. Diz aqui Saul descrevendo o cenário, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tudo vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás. Perceba como ele vai lançando as coisas nas circunstâncias, como ele não reconhece que de fato o problema estava em seu coração. Para ele, a única coisa que há em seu coração são conclusões tiradas a partir desse cenário. Samuel não chega, meus soldados se espalham e os filisteus se ajuntam em Miquimás. Então agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal e eu não obtive a benevolência do Senhor. Há uma falsidade aqui.
Porque de fato o que ele queria não era a benevolência de Deus. Essa incoerência de suas palavras e ao mesmo tempo querer a benevolência de Deus e pecar contra o Senhor, demonstra que na verdade o que ele queria mesmo era o seu exército com ele. O que ele queria é que o povo confiasse que Deus era com ele. Ele não queria a benevolência de Deus. O que ele queria era fazer algo que fizesse com que o povo permanecesse com ele. Essa é a realidade. E a maior falsidade de todas, diz o texto, e forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Na verdade, o texto aqui, ele está falando de tal modo que Saul ele ficou se alimentando com essa circunstância, pesando isso em seu coração, a ponto de que ele acabou se dirigindo nessa ação. Não foi a circunstância que pegou o seu braço em si, mas o fato de que ele se alimenta dessa circunstância e acaba tirando a conclusão e se impondo a necessidade de oferecer o holocausto. E aí Saul desobedeceu duplamente ao Senhor. Primeiro, porque somente sacerdotes podiam oferecer holocaustos. Esse era o papel dos sacerdotes. Para isso eles foram chamados desde Arão. Segundo, Deus havia dito a ele para esperar. Era para ele esperar por Samuel. Era para ele aprender a esperar na mão do Senhor. Da mesma forma como Abraão tinha de aprender a esperar no Senhor. E ele também não soube esperar. E resolveu dar uma ajudazinha na promessa de Deus. Insistimos muitas vezes em usar os nossos próprios meios para fazer com que Deus realize as suas promessas. E não nos apercebemos que estamos, na verdade, agindo em conformidade às circunstâncias ou reagindo às circunstâncias e não agindo em conformidade à palavra de Deus. Quando o medo nos domina, nos faz ignorar o que o Senhor nos ensina e nos faz reagir conforme as circunstâncias. Exemplos muito simples disso é que quando somos dominados pelas circunstâncias, temos reações pecaminosas, como quando alguém grita com você e você grita de volta. Ainda que a palavra de Deus ensine que a resposta branda desvia o furor, você grita de volta. Quando alguém te bate, você bate de volta. Quando alguém faz algo com você e você se vinga, isso é ser movido pelas circunstâncias, isso é ser movido pelos outros, isso é permitir com que desejos, vontades e reações pecaminosas dominem o seu coração, ao invés da palavra de Deus dirigir suas ações. Se você teme a Deus acima de todas as coisas, então você dá ouvidos à sua palavra. Se ele diz para você esperar, você espera. Se ele disse que só um grupo de pessoas pode fazer isso, então só aquele grupo de pessoas pode fazer isso. Você não se exaspera, você não se deixa dominar e levar pelas circunstâncias. Você anda em conformidade à palavra de Deus. Por isso, meu irmão, não se permita essa ação. Não se permita essa direção. Não se deixe dominar pelo medo. Não pense depender de homens. Não pense que homens são tão poderosos quanto Deus, a ponto de ignorar Deus e, no fim, ignorar as suas ordens, a sua palavra, as suas prescrições. Não pense que para sustentar a sua empresa você pode mentir, roubar, furtar, fazer negócios escusos. Não pense que para salvar o seu casamento você pode tomar atitudes indevidas, práticas contrárias à palavra de Deus. Não pense você que para manter a sua segurança você deva agir contra os outros, deixar de abençoar o próximo e começar a tomar atitudes egoístas em que você tão simplesmente cuida do seu bem-estar. Não se permita isso. Não deixe que as circunstâncias façam com que você ajam na irracionalidade de pensar que cometer um pecadinho, que fazer algo errado, não tem nada de mais, se justifica
por causa da circunstância. Não se permita isso, meu irmão. Não deixe que isso domine o seu coração. Não deixe que o medo domine o seu coração. Obedeça a palavra de Deus. Nós temos em Cristo Jesus essa obediência. Paulo diz que em Filipenses que Cristo se esvaziou a tal ponto que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nosso Senhor Jesus demonstra que obediência à palavra de Deus é um único caminho real de salvação. Mas a questão é que muitas vezes nós estamos achando que o nosso grande problema, que a nossa grande aflição é o sofrimento aqui agora. Justamente porque perdemos o olhar da fé, não percebemos que o grande problema que nós temos de evitar, que aquilo que realmente afeta a nossa existência é o pecado que nos separa de Deus. Pensamos que o problema é a empresa fechar, perder o emprego, o casamento acabar. São coisas ruins, obviamente, são coisas contra as quais nós devemos lutar, mas nunca de tal modo deixando que essas circunstâncias nos dominem a ponto de abandonarmos o que a palavra de Deus nos ensina. Se o medo lhe dominar, você vai deixar com que as circunstâncias ditem suas atitudes. Não são as circunstâncias que devem dirigir nossas atitudes. Não são os outros que devem dirigir nossas atitudes. Nós agimos e devemos reagir conforme a palavra de Deus. Se Deus diz para esperar, espera. Se Deus diz que é hora de morrer, é hora de morrer. Se Deus disse não minta, não minta. Confie na palavra do Senhor. Confie que Deus é grandioso, deve ser temido e que não há circunstância que fale mais alto do que a grandeza de Deus. Tanto de sua ira quanto de seu amor, porque andando em seus caminhos, desfrutamos de uma relação de intimidade em que recebemos o amor de Deus e vivemos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, não dependa de homens, não tema homens e não reaja conforme as circunstâncias, mas vá conforme a palavra de Deus. Vamos orar. Deus amado, tem misericórdia de nós, dessa fábrica de ídolos que é o nosso coração. Tem misericórdia, ó Deus, para que entendamos que dependemos de Ti. Tu nos tens em Tuas mãos. Que entendamos, ó Pai, que homem algum é tão poderoso como Tu és. E que as circunstâncias, ó Deus, não são boas conselheiras, ó Pai. Que o medo não é um bom conselheiro, ó Deus. Mas que vivamos pelo Teu amor que lança fora os medos. Pelo Teu amor que encobre multidão de pecados, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a no meio de uma situação que nós estamos vivendo, a não nos deixarmos levar por ela. E assim começarmos a reagir pecaminosamente, a agir pecaminosamente, deixando de lado o que Tu nos ensinas. Dá-nos a fé, ó Deus, aumenta-nos a fé, para que vejamos além das circunstâncias, e compreendamos a realidade espiritual que sustenta tudo o que vemos. Pedimos, ó Deus, no nome do nosso Redentor Jesus, aquele que adentrou a realidade física, para nos ensinar e mostrar que Tu és grande, poderoso e amoroso. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma boa noite.